Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada. Hoje eu vim trazer um recado para vocês a respeito do nosso novo equipamento, um novo scanner, o scanner da Vidente. É assim, gente, hoje numa oficina mecânica é interessante você sempre ter mais que um scanner. Um scanner para você fazer os carros nacionais, que eu indico o Napro, eu trabalho com a Napro já há 17 anos, é um scanner maravilhoso, um scanner perfeito, muito bom, didático, simples de usar. E para os veículos mundiais, que a gente chama de supermarcas, né, Land Rover, de repente você precisa fazer alguma coisa de Mercedes, alguma coisa em BMW, não só na parte de injeção, mas no carro inteiro. Aí você necessita de ter um outro scanner, porque o Napro, né, sem perder nada para a concorrência nacional, mas ele é limitado nessa questão desses carros mundiais, gente, porque é muito sistema. Para vocês terem noção, hoje, se você for tentar pegar tudo que existe, a gente passa de 30 mil sistemas. E quem consegue desenvolver tudo isso de uma forma didática? Não, é impossível praticamente. Por isso que daí a gente vai atrás desses equipamentos mundiais, né, que normalmente são fabricados pela China, e a gente passa para o nosso idioma para poder atender vocês. E aí nós estamos trazendo o Vidente, ó, esse equipamento aqui. É um equipamento que eu fiz bastante pesquisa, é um equipamento chinês, tá, gente? E assim, ele tá atendendo até onde eu enxergo que existe a necessidade dentro de uma oficina. Só que assim, o interessante não é você ter ele para atender também os carros nacionais. Ele atende, só que fica faltando alguma coisa. Então, quando você vai comprar esse equipamento? Quando você já tem o seu equipamento nacional, você já tem o PC Scan da Napro, aí você precisa de algo mais. Aí sim você parte para o lado de um equipamento desse. E eu tentei trazer um equipamento com um custo-benefício pequeno e atendendo uma grande gama de veículos e situações que exigem no nosso dia a dia hoje, tá? Não vai fazer tudo, lógico, mas vai atender assim uma gama de veículos fantástica. Ele está me surpreendendo a cada dia. Nesse kit que a gente está vendendo, ele vem com os seguintes itens. Ele vem com um tablet, que é esse aqui, ó, um tablet de 8 polegadas, gente. Olha o tamanho desse tablet. Ele é muito bonito, ele tem uma caixa de impacto, ele só não é prova d'água, né? Mas se cair algumas gotas não tem problema. É um equipamento totalmente via Bluetooth, tá? Então esse aqui é o tablet onde você vai utilizar. Aí nós temos aqui a VCI, tá? Então a VCI ela já está configurada para esse tablet, ok? E ele nem tem opção de você trabalhar com ele com fio, é somente Bluetooth. Ligado a ele, precisa de um cabo, que é esse cabo aqui, ó. Olha que cabo forte, gente. Não, a gente consegue enxergar que não é um equipamento fraco, é um equipamento bem robusto. Aí ele tem a tomada OBD2, que está aqui. Ele fica tão encaixadinho que é até ruim de arrancar aqui. Aqui, ó. Opa. Aí a gente coloca aqui. E aqui a tomada OBD, você vai colocar lá no carro. E aqui você vai ligar na nossa VCI. Então, aqui está pronto para uso. Ok? Vem também dois conectores à parte, que é o conector linha Mercedes-Benz. Então, às vezes você está com uma Mercedes aí, sei lá, 2000 não, né? 98, 99, que ainda vai esse conector redondo, aí ele vem junto para você poder fazer o teste. E também tem algumas Ducatos não, também tem algumas Sprinter que para você fazer uma parte de airbag, ABS, você tem que usar esse conector. Então tem uma tomada OBD e tem a tomada redonda também. Então é interessante esse conector. E depois nós temos também BMW. Então, o que está acontecendo bastante, o pessoal que está comprando o nosso equipamento, até aconteceu essa semana passada, o amigo precisou fazer diagnóstico em uma BMW mais antiga e o conector ainda era esse redondo e ele estava mexendo na parte de câmbio automático e esse conector salvou ele. Então ele ficou bem feliz, né, porque o equipamento já veio com esse kit, tá? Então acompanha 3 conectores, o OBD, o BMW e o Mercedes. Vamos encaixar ele aqui de volta. Também tem o carregador dele,
né? É o mesmo carregador de celular, tá? Que você vai poder usar, não tem problema. E agora, gente, o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar ele para mostrar para vocês rapidamente as principais funcionalidades dele. No nosso canal do YouTube já tem vídeos falando sobre ele, porém não tem muitos. Então a gente está gerando mais conteúdo e devagarzinho a gente vai colocando conteúdo, e também o pessoal que está adquirindo o equipamento também está fazendo conteúdo e já está enviando para a gente, ok? Mas agora vamos entrar dentro do equipamento e vamos ver como é que ele funciona. Liguei meu equipamento, gente, ó. Então essa aqui é a primeira telinha dele, tá? Ele tem um suportezinho aqui também para você usar ele como suporte, né? Para você poder trabalhar numa mesa. Como ele tem Bluetooth, né? Tem um alcance legal, você pode trabalhar bem tranquilo. Agora vamos vir aqui para dentro para ver como é que ele trabalha. Essa aqui é a primeira tela dele. Então nós temos aqui, ó, aparelho, manutenção, gestão de dados, atualizar, sobre e ajustar. Então vamos entender o que é cada botão desse. O aparelho, a gente já vai para o menu do equipamento, tá? Aqui é onde a gente começa a fazer o trabalho com ele. Só que antes de eu mostrar aqui o menu, vamos mostrar os outros botões. Aí nós temos aqui o próximo botão, manutenção. O que é essa manutenção? Existem várias configurações, vários ajustes que a gente necessita fazer nos carros de hoje em dia, né? Então, o que a Vidente fez? Ela colocou um menu de atalho, aonde você não precisa ir lá no carro, lá no sistema, procurar para fazer aquele tipo de ajuste. Então, ela colocou os principais ajustes, sendo que às vezes você pode procurar por aqui, de repente você pode não achar, aí você tem que ir lá no carro, né, lá no menu direitinho, para ver se realmente não existe essa função, tá? Mas é um caminho rápido e está ajudando bastante. Então a primeira opção aqui, ó, é o ABS Bleed, que é sangramento de freio ABS. Tem alguns sistemas de ABS que você vai trocar o fluido e necessita entrar com o scanner para poder acionar a bomba, a motobomba, para poder sair todo o óleo. Então nós temos essa opção. Depois do ABS, a gente vai ter a parte de AFS, que é um ajuste de farol quando o carro tem um sistema de farol inteligente. Depois tem ajuste de AF. Esse ajuste de AF, gente, por enquanto a gente está fazendo nas 4 montadoras: Volkswagen, Fiat, Ford e GM, tá? E faz bastante coisa. Só que lembra que eu falei no começo? Nós temos também o nosso PC Scan, que, né, para a parte de nacional eu acho bem mais interessante. A gente consegue fazer alguma coisa por aqui? Consegue sim, mas não comprem esse equipamento se você falar assim, não, eu quero mexer só com carro nacional. Não é interessante, tá? Mas existe alguma função. Troca de bateria. Os carros mais novos, quando você vai trocar a bateria, você precisa informar a central que você está trocando ela. DPF. DPF é para a parte de veículos diesel. Às vezes o carro anda muito na cidade, aí satura a parte de DPF e aí você tem que fazer uma regeneração para apagar a luzinha e o carro voltar à potência. Então nós temos essa opção também, principalmente na parte dos importados, né? Bem interessante. Depois tem o EPB. O que é o EPB? EPB é troca de pastilha traseira quando o freio de estacionamento é eletrônico. Adaptação de caixa. Então, adaptação de caixa automática. Quando você mexe numa caixa automática, você tem que fazer vários ajustes. Então, já tem um atalho aqui. Aprendizado de artes. Esse aprendizado de artes, eu até achei estranho esse nome, mas é o que colocaram aqui, de repente é na tradução, mas significa aquele sincronismo que muitos carros hoje pedem quando você troca a correia dentada e ele não trabalha com ferramenta, é só com pique. Então sempre fica um pouquinho fora o ajuste do que estava. Aí ele perde referência, acende a luz da injeção, o carro limita a rotação. Aí você tem que entrar e fazer o aprendizado do sincronismo do motor. Parte de imobilizador. Imobilizador, ele é bem interessante, porém, gente, não comprem ele achando que ele vai puxar senha. Ele não puxa senha, tá? Ele serve para quê? Para você fazer as adaptações quando você tem o código e para você fazer vários tipos de casamentos, né? Que a gente fala de central com painel com chave, entre outras coisas. Injetor. O que seria esse injetor? Principalmente na parte diesel, quando você troca o bico injetor, você tem que colocar o código IMO que está em cima do bico injetor. Então é por essa função que você consegue fazer esse ajuste.
Odômetro. Na parte de odômetro você consegue ajustar a quilometragem do veículo para frente, tá? Não para trás. Reset de óleo. Acendeu a luzinha lá né, que de repente você tem aí uma troca de óleo, né? Não só uma oficina, mas uma troca de óleo, e você precisa apagar e programar novas funções de troca de óleo. Aí você tem essa opção através desse botão. Parte de SAS. SAS é a parte de ajuste de ângulo de direção. Então você que tem uma empresa que mexe com alinhamento, já tem a necessidade de ter um equipamento igual a esse, tá? Ele vai mexer com o ABS e ele vai mexer na parte de ângulo de direção. Então você faz um alinhamento, em alguns casos pode ser que não aconteça nada, mas em outros casos pode ser que o seu técnico mexa em alguma regulagem na suspensão e a central se perca na parte de ângulo, e aí acende uma luzinha no painel e a direção fica dura, principalmente se for direção elétrica. Então a gente tem que fazer esse tipo de ajuste do ângulo da direção, tanto na direção, no ABS e no ESP, tá? Depois tem um ajuste de teto solar, né? Tem alguns casos que quando você tem que fazer alguma manutenção no teto, você tem que fazer algumas aprendizagens para ele sincronizar. Depois nós temos a parte de suspensão. O que é a parte de suspensão? Essas suspensões que são a ar, né? Que trabalham, não tem mola, tem bolsa. Então quando você vai trocar alguma bolsa, ou de repente você precisa, no caso da Land Rover, né, você precisa remover a parte da carroceria para fazer algum trabalho, e aí quando você volta tem que fazer o ajuste. Então por aqui você consegue. Parte de TPMS. O que é o TPMS? É o sensorzinho que vai lá no pneu. Então esse sensor, em algum momento pode ser que você tenha que trocar ele, ou ele se perca, ou aconteça, ou o pneu murcha, e aí depois que você enche o pneu de novo, ou conserta, aí fica uma luzinha acesa dizendo que não está reconhecendo. Aí você vem aqui e faz o reconhecimento, tá? Só quando você, em alguns casos, quando você tem que trocar esse TPMS, você tem que ter um acessório que é para você poder excitar o sensor, tá? Mas na maioria dos casos você consegue fazer somente com o equipamento. Depois tem o TPS. TPS é ajuste de ângulo de borboleta. Então, carro com corpo de borboleta motorizado, que hoje são todos, depois que você faz uma manutenção, faz um reparo, existe a necessidade de você fazer essa adaptação. Então, o caminho está aqui. Gente, essas funções são as funções comuns, tá? Não é que ele só faz só isso, não é isso. Ele faz mais um monte de coisa, só que daí tá lá no sistema. Aqui é onde tem o atalho. Depois nós temos gestão de dados. Essa parte aqui é quando precisa trocar o taro, deixa eu fazer algum ajuste mais técnico no equipamento. Vocês quase não vão utilizar. Atualizar. Atualizar é assim, gente. A atualização do nosso equipamento é válida por 3 anos. Então, do momento que você compra o equipamento e ele é habilitado, você tem 3 anos de atualização. Tudo que a Vidente soltar em 3 anos, você vai receber sem nenhum custo. Hoje, o Vidente está na versão 11.31 e depois eu vou mostrar para vocês que o meu está na 11.30, então já tem uma versão para eu poder baixar. Aí é só eu clicar aqui nessa flechinha para baixo, né, e fazer as atualizações. E o legal é assim, às vezes a gente esquece e fica aí, sei lá, um mês sem atualizar. Quando a gente aperta em atualizar, aparece uma lista de tanta coisa que entrou que é bem interessante. Então essa opção funciona dessa forma. Aí você vai falar assim, mas por que 3 anos de atualização grátis? Funciona assim. O equipamento Vidente é um equipamento novo no Brasil. Então existem muitos sistemas que são só nossos, que só tem no Brasil ou só tem na América do Sul. E o meu combinado com o fabricante é o quê? Que a gente passaria esses 3 anos para os nossos clientes, para a gente poder desenvolver o que está faltando, né? Então vai chegar algumas situações que os nossos clientes falam assim, não está fazendo tal coisa, tem que melhorar tal coisa. Então a gente vai fazendo esse trabalho e vai colocando mais informação no software para que você tenha cada dia mais um equipamento mais completo, ok? Então por isso que você tem 3 anos de atualização gratuita. Voltando aqui sobre, então ele mostra lá, a versão do hardware, do software tem 11.30, então eu já tenho que baixar para 11.31. Ajustar.
aqui é para você configurar a parte de idioma. Rolando para a direita, gestão de clientes. Então, às vezes você precisa fazer algum relatório, precisa cadastrar o cliente, placa do carro, entre outras coisas. Você vem aqui e consegue fazer esse trabalho. Controle remoto. O equipamento traz um dispositivo de acesso remoto, caso haja necessidade dos nossos técnicos precisarem fazer algum tipo de reparo nesse tablet, tá? Depois tem aqui, ó, Videoscope. Então eu vou clicar aqui em Videoscope. Ó, ele já abriu uma tela. Olha lá, vou mostrar o Rafa aqui, ó, que tá gravando. Aí nós não temos ainda, mas vai existir um acessório onde você vai plugar no tablet e você vai conseguir ter uma endoscopia, né? Uma videoendoscopia, um videoscope. Depois tem a parte de assistência técnica, que é uma parte bem interessante. De repente você está com algum veículo que você não consegue fazer algum tipo de trabalho, não está fazendo algum ajuste, né? Como acontece diariamente, né, gente? A gente sabe que por mais que a gente compre equipamento, ainda mais nos dias de hoje, né, não tem essas atualizações online, não sei o que, sempre a gente precisa morrer na concessionária ou pedir ajuda para algum desses nossos amigos que faz conserto de central, que faz esse tipo de telecarregamento que eles falam. Então você vem aqui e você pode fazer uma solicitação aonde você coloca o tema. Então eu vou escrever aqui ABS, por exemplo. Aí você vem aqui, aí você seleciona a montadora, o carro, o número do chassi do carro, é muito importante, ano, tamanho e dá a descrição do problema e aperta em submeter e você vai enviar essa informação para a vidente, aonde os técnicos vão analisar a possibilidade de estar incorporando essa função que você está necessitando e está pedindo. Ok, agora eu vou entrar aqui no aparelho e eu vou ligar em um carro para eu mostrar rapidamente algumas funções do equipamento. Vou pegar aqui a minha VCI e vou ligar lá no veículo. VCI ligada no carro, chave ligada. Agora vamos para o diagnóstico. Bom, eu tô com C4 Palas lá da Citroën, tá, gente? Então a primeira... um detalhe, a hora que eu liguei a VCI lá, não sei se vocês perceberam, mas acendeu uma lâmpada verdinha aqui, ó, onde é que tá escrito o VIN. O que é esse VIN? Em muitos carros, principalmente os carros importados, você vai clicar aqui no VIN e ele vai fazer a aquisição VIN automática. Então ele vai puxar o carro que é automaticamente, tá? Só que isso não funciona muito para carro que tem só no Brasil. Às vezes a injeção não dá certo ou não tá codificado o VIN, que nem no caso desse aqui. Eu já fiz o teste antes e eu sei que ele não vai puxar, ó. Aí ele pede pra gente colocar o número VIN automático. Eu não vou colocar porque eu vou pelo menu direitinho, tá? Então tem situações que você consegue acessar somente por esse botãozinho, é muito legal. Inclusive tem tem alguns vídeos que eu fiz anteriormente, principalmente aquele da Land Rover. A gente aperta aqui, ele já puxa qual carro, que é bem interessante. Então aqui nós temos aqui os veículos que tem na América, não. Aqui nós temos as montadoras dos Estados Unidos, né, da América. Depois tem a China. Então na China já tem um monte de montadora, né? Então essas são as montadoras chinesas. Depois Europa. Olha lá, ó, as montadoras europeias. A gente consegue ver que tem uma gama bem grande de montadora. E o que nós vamos fazer aqui, o teste, é na parte do Citroën. Cliquei no Citroën, aí ele vai me pedir que carro que é. No caso, aqui é um C4, ó, mas já tem vários carros. Tem o C4 Cactus, já tem os DS3, DS4, tem até o DS5 híbrido, que nem tem no Brasil ainda, mas eu acredito que ano que vem ele já deve tá vindo pra cá. Então vamos aqui no C4. Se eu quiser colocar o número do VIN, eu coloco, senão eu não coloco. No caso aqui eu não vou colocar. Diagnóstico. Se eu apertar AutoScan, ele vai buscar todas as unidades. Não é o nosso caso. Vamos aqui, unidade de controle. Aí eu tenho aqui, ó, BSI, caixa do avisador do odômetro, autorrádio, carregador de CD, e aí vai. Várias situações aqui para você poder fazer o seu diagnóstico. No caso aqui eu vou entrar no calculador do motor. Aí eu tenho motopropulsor gasolina e diesel. Vamos clicar aqui no gasolina.
No caso, essa injeção é essa MM6KP, né, que é Magnete Marelli. Aí ele pergunta se é flex ou não é flex. No nosso caso aqui é flex. Esse carro é um carro 2.0. E aqui ele já está na parte de diagnóstico, né? Então tem informação de ECU, leitura de avaria. Vamos ver se tem alguma avaria esse motor. Olha lá, ó, ele tem lá o código P0571, defeito fugitivo, contactores de stop. Então, investigando aqui esse código, a gente foi ver que tem alguma coisa a ver com o controle de cruzeiro, que não está funcionando. Acho que é só um botão e não está conseguindo ser acionado, ele gera esse código. Se eu clicar em cima do código, ele vai abrir para mim uma página na internet. Olha lá, abriu uma página com vários sites relacionados, tudo relacionado a esse código que tá gerando no equipamento. Então é um caminho bacana. ESC. Aí tem o apagamento de defeito. Medição de parâmetros. O que é medição de parâmetros? As leituras. Aqui ele traz as leituras através de sistemas. Então tem o sistema de injeção de combustível, admissão de ar, ignição, arrefecimento, entre outras coisas. Vamos clicar nesse primeiro aqui para ver. Olha lá, ó, ele me dá várias informações, tá, sobre aquela situação. Então tem rotação do motor, tensão da bateria, tempo de injeção, entre outras coisas, né? Ó, sensor de oxigênio, tensão da sonda de oxigênio. Vamos voltar aqui. Aí tem mais situações. E tem aqui também, ó, informação Bioflex. Essa informação Bioflex a gente consegue enxergar aqui, ó, entre todas as leituras que tem. A que eu achei interessante é essa porcentagem de etanol na mistura, 95,6. Então ele está mostrando aqui quantos por cento de etanol que tem no tanque do carro. Aí você vai perguntar assim, então ele faz o AF? Então nesse carro que ele não faz. A gente tem aqui, ó, acionador, que são os atuadores para você poder acionar, e inicialização autoadaptativo. Então aqui ele não faz o ajuste do AF. Por isso que eu disse a vocês, o equipamento é muito bom, mas nada substitui um equipamento nacional, tá? E a gente indica o PC Scan, porque eu já trabalho com a Napro há 17 anos, né, gente? Então não começamos ontem, né? Faz bastante tempo. Então, inicialização autoadaptativos é o que? Quando você faz uma manutenção no carro, faz uma revisão, você precisa dar uma reiniciada na parte da central, para a central entender que você fez um reparo. Então é aqui nessa função que você vai ver. Isso nós estamos falando de injeção. Nós temos aqui um monte de situação, como a gente viu, né? Ó, quanta coisa que existe, né? É muita coisa. E quando a gente aperta para fazer o auto scan, que a gente procura tudo de uma vez, fica mais interessante ainda, porque daí você consegue testar todos os modos e quais que tem códigos de falha, né? Então fica bem legal. Tem aqui também, ó, o calculador da caixa de velocidade. Ó, quanta caixa tem. No caso desse carro, eu sei que é a L4. Aí aqui você vai fazer, né, todos os ajustes necessários e todas as leituras necessárias que você necessita para fazer o reparo nesse câmbio, que é um câmbio muito bom, mas a gente sabe que ele dá uma manutenção legal para nós, né? Que a gente precisa que quebre. Se não quebrar, quem quebra é nós, né? Então a gente precisa fazer manutenção. Então aqui tem as informações, as leituras, você consegue fazer teste de atuador, ó. Então tá todas as velocidades de entrada, saída, entre outras coisas. Então você consegue fazer várias análises aqui. E depois tem também os acionadores, onde você consegue acionar as eletroválvulas para fazer aquele diagnóstico perfeito e trocar realmente o componente correto. E inicialização autoadaptativa. Gente, isso aqui é
pouco do que é o vidente. Então, eu quero passar para vocês o que? Uma confiança nesse equipamento, aonde ele vai ajudar muito você no seu dia a dia, tá? Então, o nosso custo-benefício é fantástico. Eu, Celso, que é da antiga Celso Ferramentas, agora mecânica avançada, hoje nós trabalhamos com esse scanner, aonde eu consegui trazer um preço bem acessível, tá? Você não precisa pagar 15, 20 mil reais no equipamento para de repente você fazer coisas muito mais simples do que você pagaria no equipamento de 20 mil. Eu tô vendo muita gente pagando 20 mil, 18, 22 mil reais em scanner, principalmente para questão de fazer telecarregamento, fazer atualizações de software. Gente, para fazer esse tipo de situação, eu oriento você tá muito bem preparado, tá? Normalmente quem faz esse tipo de situação são as pessoas que mexem com reparo de módulo, né? Então esses técnicos, eles estão no dia a dia fazendo esse tipo de trabalho. Se de repente você se encanta por um equipamento desse e fala, não, eu vou comprar para poder fazer esse tipo de ajuste, existem várias variáveis que tem que estar tudo certo, tudo ok para isso acontecer. Não é simplesmente você conectar o equipamento no carro e falar, não, eu vou fazer a atualização do software da central de injeção desse carro, apertar o botão e tudo vai acontecer. Não é assim. Você pode perder módulo, se a internet cair você pode perder todos os módulos, o carro pode não funcionar mais, ou de repente alguma coisa não volta a funcionar mais e você tem um puta de um prejuízo. Um outro detalhe é o carregador da bateria. Quando você vai fazer um tipo de trabalho desse, você tem que ter um bom carregador de bateria. Não é carregador de 500 reais, não. É um carregador, um carregador que tem estabilizador e tem uma potência grande, porque a hora que você começa a fazer esse tipo de transferência de arquivo, transferência de dados, consome muita energia e às vezes demora lá, sei lá, 20 minutos, meia hora, às vezes até uma hora para fazer, depende muito da sua conexão da internet. Então eu peço que vocês tomem muito cuidado com isso e, lógico, ver aonde você quer chegar. Se for assim, não, Celso, eu quero mexer com isso, então beleza. Então eu acho que não é esse equipamento que você tem que comprar, você tem que comprar realmente esse equipamento mais caro. Agora, se é para o dia a dia da sua oficina, aonde você tem carro importado entrando, você tem bastante situações que às vezes o seu scanner nacional, que no caso o Napro, pode ser que não esteja atendendo, aí você tem essa segunda opção. Então é muito interessante, porque como eu disse, quem tem um, não tem nenhum, né? Então sempre é bom ter uma segunda opção. Esse é o Vidente, o scanner automotivo da mecânica avançada, tá? Se você tem alguma dúvida ainda sobre o equipamento, pode deixar os comentários. E lógico, gente, se inscreva no nosso canal que tem um monte de informação técnica para você ver. Você vai ver que a gente tem vários vídeos aí ensinando, fazer vários tipos de ajustes, dando dicas de manutenção, entre outras coisas. Beleza? Até a próxima!